Lá à direita eu vejo o trem passando, à esquerda, ui, aqui o nível já está perigoso. Estamos em Fukushima, a cidade mais afetada pelos desastres que aconteceram em 11 de março de 2011, um dia que marcou um antes e depois na história do Japão. Eu sou Naka, isto é Japatonic. E hoje vamos ver como está Fukushima agora e percorrer um pouco da história do que aconteceu nessas datas. O fato é que o terremoto foi o mais forte registrado na história do Japão e o quarto maior da história, pelo menos do que está registrado. Isso causou tremores em todo o país, também houve ruas destruídas e coisas do tipo. Mas o problema era que as casas em geral no Japão são construídas com materiais leves, madeira, gesso, portanto resistem a terremotos. O que já sabemos que não resiste são os tsunamis. O epicentro foi a 72 km da costa e isso trouxe uma onda de mais de 10 metros. Esse tsunami devastou toda a região nordeste da costa do Japão, levando uma quantidade incontável de lares, fábricas, pequenas empresas, de tudo. E a vida de 20 mil pessoas, das quais dizem que mais de 2 mil ainda estão desaparecidas, basicamente o mar os arrastou. Além disso, embora tenha havido bastante pânico por causa do nível do terremoto, as pessoas que viviam nas áreas costeiras não sabiam que um tsunami se aproximava. Algumas pessoas sabiam, outras não. Houve muitos avisos de alarme e coisas do tipo evacuação, mas muita gente às vezes simplesmente ia para o andar de cima da casa. E o fato é que a onda os arrastou completamente e muitas pessoas morreram. Talvez não necessariamente afogadas, mas por hipotermia. Estamos exatamente na mesma época em que aconteceu o mesmo tsunami e está muito frio. Não é uma região onde costuma nevar muito, mas o frio que está fazendo agora com água eu nem quero imaginar. Aqui é uma praia pública e há uma placa no chão que diz que daqui para frente é proibida a passagem. O que acontece é que aqui estamos a aproximadamente 5 km da usina nuclear de Fukushima. Que claro, o que aconteceu com a questão da usina? Antes de contar isso, este é um lugar onde as pessoas usavam para se trocar, banheiros públicos e tal, para quem vinha aproveitar a praia. E algo que me chamou muito a atenção é a quantidade de pinheiros desses que tem em toda a zona costeira de Fukushima. A questão é que todas essas árvores que plantaram foi porque tiveram que desmatar muitas florestas que já estavam contaminadas por radiação na região. Primeiro foi por um lado para reflorestar um pouco a área. São zonas e áreas onde as pessoas não querem voltar a viver nem reconstruir e por isso aproveitam esse espaço para criar áreas verdes. E outra coisa é que, como tudo isso foi feito bem ao lado do mar, serviu como uma espécie de barreira natural contra as ondas. Ou seja, claro, as árvores não vão parar uma onda, mas pelo menos vão enfraquecê-la. Mas vamos lá, o que aconteceu em Fukushima? Imaginem que isso aqui é o reator nuclear, como uma panela de pressão que fica dentro de um prédio, que seria a área de contenção. Dentro do reator está o núcleo, que vocês podem imaginar como algo tão quente quanto um pequeno sol. Ali é depositada água, o que faz com que ela ferva muito rápido, e o vapor é o que move as turbinas para que isso produza energia elétrica. Agora, imaginem que esse sistema é desligado, não entra água e o vapor não sai corretamente. Isso faz com que a água evapore, o que deixa o núcleo seco, e com o calor isso produz hidrogênio. O núcleo chega ao ponto de derreter com seu próprio calor, mas o calor não desaparece, acaba se acumulando muito hidrogênio. E como isso é combustível e não pode escapar como vapor, uma faísca ou o próprio calor do núcleo fez com que o reator explodisse, danificando a área de contenção, mas o núcleo em si não explode. Embora o hidrogênio não seja radioativo, isso abre a porta para que partículas radioativas sejam liberadas no ar livre, contaminando tudo ao redor e até mesmo sejam levadas pelo vento. A explicação não é cientificamente correta, não é exatamente o que aconteceu, mas me pareceu a forma mais simples para que se entenda mais ou menos como foi a situação onde estamos aqui. O bairro de Futaba foi a primeira cidade, o primeiro bairro que teve que ser evacuado. No começo mandaram evacuar num raio de 10 km, mas à medida que outro reator e mais outro foram explodindo, foi ordenada a evacuação.
20 quilômetros ao redor de forma obrigatória e entre 20 e 30 quilômetros pediam para as pessoas se protegerem e não saírem de casa. Acima de 30 quilômetros já eram consideradas zonas seguras. Dizem que não há nenhuma morte registrada causada por radiação. Isso resultou em um total de 164 mil pessoas evacuadas, das quais metade eram de zonas obrigatórias e a outra metade evacuou voluntariamente. Por causa do medo e da incerteza sobre o que poderia acontecer, já que a mídia também não foi muito transparente, houve muita informação ocultada, pela qual depois a TEPCO pediu desculpas publicamente por ter escondido as informações do que estava acontecendo. E obviamente isso fez com que muitas casas fossem abandonadas e algumas ficaram tão deterioradas que em alguns casos até os telhados desabaram. Este é um bar pelo qual justamente ontem à noite estávamos andando e passamos por ele. Também tem um lugar que está completamente aberto, né? Um bar. Ufa! Dá pra ver que era um bar muito aconchegante. Revistas velhas. Bom, aqui por sorte a radiação está no mínimo, o nível mais normal. Tinha autógrafo de alguma celebridade, assinatura de 2010. O calendário de março de 2011. A área de tatame aqui também fazia parte do bar, onde colocavam mesas. Já meio que o lugar, bom, não sei se foi vandalizado, suponho que sim, mas também pode ter sido o próprio terremoto que bagunçou tudo. O lugar era amplo, mas agora está um pouco complicado de caminhar. O chão está muito mole, a madeira podre que vai cair, tem escadas para o andar de cima também, que tristeza. Há anos eu fazia bastante exploração urbana e meio que já é algo que parei de fazer porque não quero me meter em problemas. Simplesmente a entrada estava completamente aberta, então bom, não me preocupei muito. O fato é que esse lugar foi abandonado não simplesmente por vontade própria de querer deixar algo para trás. Não, porque no Japão é muito comum encontrar lugares abandonados onde deixam tudo. Mas aqui foi meio que por força maior, o que torna tudo bastante triste. Aqui o que era, parece que havia um galpão ou algo do tipo. Isso aqui o que era? Poxa, aqui desmoronou tudo, uma verdadeira pena. Assim é à noite o bairro de Futaba. Aqui na rua está cheia de casas abandonadas, mas ainda dá para ver algumas casas habitadas. Dizem que 20% da população desta cidade voltou. Bom, veja, também não é uma área onde há muitas casas, mas elas existem. Eu vi 3, 4, poderia contar nos dedos de uma ou duas mãos. A quantidade de casas que vi com as luzes acesas. Olha, isso aqui, a madeira já apodreceu e a parede está caindo. E o que eu vi foi... Algumas eram tipo pequenos escritórios de empresas, de comércios de bairro. Lá tinha vários carros e luzes acesas, mas não eram casas. Aqui sim não se vê absolutamente nada. A gente entrou um quarteirão para dentro, sim, tem algumas luzes aqui. E eu dizia, essa é uma casa gigante, abandonada. Eu dizia, não, era um templo, que vejo que tem um cemitério. Aqui sim, não tem nada mesmo. Até poderia dizer que nem tem casas, parece que ali já é estrada, sim, não tem nada aqui. O fato é que também tudo que era pesca, tudo que era agricultura nesta cidade morreu completamente. Hoje em dia, das 200 espécies que existem no mar, dizem que só é permitido 100 espécies porque tem 100 que podem ser pescadas que não tem nenhum problema. Mas as de águas mais profundas não se deve, já que essas podem conter partículas radioativas, digamos, sim, podem ter, pela densidade, podem ter ido para o fundo do mar e isso, portanto, seria considerado arriscado. Felizmente, a maioria dos meninos, crianças, adolescentes do ensino fundamental e médio, em sua maioria sobreviveram porque felizmente era horário escolar. E por ser horário escolar, os meninos estavam dentro do lugar onde sempre aprendem como reagir diante de desastres naturais. E além disso, como as escolas são altas, muitos se refugiaram nos telhados das escolas. E em outros casos, inclusive, dizem que muitos meninos souberam reagir sem receber ordens para sair da escola e escapar. Do lado das colinas, porque a maioria das áreas afetadas pelo tsunami eram como planícies planas, mas sempre perto de colinas.
E, portanto, muitos meninos foram correndo diretamente para as colinas e, por sorte, felizmente, a maioria deles sobreviveu. Portanto, as baixas de menores foram muito baixas. Aliás, esta é uma escola que foi deixada como museu memorial do desastre. Chama muita atenção porque o térreo, o primeiro andar, está bastante destruído, devastado. O ginásio poliesportivo também tem o chão todo destruído, afundado, mas o segundo andar, em sua maioria, está bastante intacto. Ou seja, aqui o tsunami deve ter sido de talvez um pouco menos de 10 metros. Ou seja, aqui se conservam as paredes, o chão, dá para ver que é o chão original que está um pouco gasto, das salas. O piso está exatamente igual, com certeza daquela época, ou talvez se o tsunami chegou, a água deve ter subido até aqui. Mas claro, é a primeira coisa a ser a infiltrar. Sobre as escolas, por exemplo, houve apenas um caso de uma escola que fica um pouco mais ao norte, na escola Okawa. Aconteceu que por indecisão dos professores o tsunami chegou e levou 74 crianças e 10 professores. Além disso, era uma escola que, ao que parece, não tinha feito simulados suficientes. De modo geral, é considerada a maior perda de menores causada pelo tsunami. De fato, a água não chegou até o andar de cima. Ali, exatamente aquela placa azul, a linha branca, marca até onde a água chegou. Portanto, a escola não é muito alta, certamente não havia tantos alunos, então se eles subiram já puderam ficar a salvo, pelo menos naquele momento. Agora, normalmente, onde há uma escola, ao redor costuma haver casas, outros prédios, mas se vocês repararem, só tem a escola. E ao redor é um deserto, ou seja, não há absolutamente nada ao redor da área. Dá para ver que aqui o tsunami levou tudo, exceto a escola. Bom, agora estamos nos aproximando um pouco do lado da usina nuclear. Estamos a uns 4 quilômetros mais ou menos. O medidor em casa marcava 0,08 microsieverts quando chegamos. Por aqui também estava nesse nível. E no carro, abrindo um pouco a janela, aumentou para... acabou de dar 0,11, é a metade do que é 0,23. Acho que esse número não é muito seguro, então sim, aumenta um pouco. 0,3 tem 0,3, ou seja, ali à direita vejo que passa o trem, à esquerda, ui, aqui sim, já o nível é perigoso, o nível aqui está perigoso. Não pensei que o alarme do medidor fosse tocar, Heiger. Esta zona, sim, é muito próxima da usina nuclear e está em 1,26. Acho que preciso conferir direito, não me lembro qual era o número seguro, acho que o número seguro era 0,23 e agora estamos em 1,40, 1,42. É um número de alerta. Isso, bom, de qualquer forma, a exposição a curto prazo felizmente não afeta muito. Também não precisamos nos preocupar, não é que vamos pegar câncer amanhã ou em curto prazo. Ou seja, existe um nível de radiação que a pessoa pode receber supostamente por ano. Não me lembro quanto era, mas enfim, não estamos nesse nível. Ah, olhem, e ali na rua, na avenida, tem um medidor público que mostra 1044... E é verdade, sim, voltou a baixar. Não, isso realmente não esperava. Olhem, esses são os restos da limpeza da terra que lavaram na área, os restos de terra com radiação. Bom, agora estamos com Lili e Tsukasa, que moram aqui na região de Soma, em Fukushima. E agora estamos a uns 50 quilômetros mais ou menos do que é a usina nuclear. Aqui não houve evacuação obrigatória, na verdade, as pessoas. Bom, isso aqui é um jardim de infância, eles são donos de um jardim de infância. Ela usou isso como uma espécie de abrigo? Sim, parece que foi no primeiro dia ou 2 dias mais ou menos, porque depois o governo começou a dizer que os abrigos eram os ginásios das escolas primárias. Mas como não podiam ir até lá, porque estava tudo cheio de gente... Ou seja, o que for possível, que seja algo mais ou menos público. Como público? Teve terremoto nesse dia, algumas pessoas ficaram não nesse jardim de infância. Mas no antigo jardim de infância, porque essa é uma construção nova, mas no jardim de infância anterior. Sim, ou seja, muitas pessoas ficaram para dormir. Cerca de 50 pessoas.
Claro, o tsunami não chegou até aqui, porque isso fica numa colina, numa subida. Mas aqui, você me disse que a 100 metros daqui, tudo foi inundado. Ou seja, perderam até a casa. E você me contou, por exemplo, que naquele momento você não estava no Japão. Sim, não, quer dizer, nós nos casamos aqui em 2010 e depois eu voltei para o México para preparar o casamento, a festa, em fevereiro de 2011. E nós íamos nos casar no dia 25 de março de 2011. E aí veio o tsunami, então por isso eu já não estava aqui, mas ele estava aqui. E aí pelo telefone, depois de 2 dias que conseguimos nos falar, ele me disse: sabe de uma coisa? Cancela tudo, porque eu já não tenho mais nada. Naquele momento eu estava justamente no ônibus levando as crianças para suas casas. Fui até as casas deles e cheguei mais ou menos meia hora depois. Então, mãe, tudo bem? Eles estavam chorando, mas sim, eu levei todos, felizmente. E aí eles decidiram fugir por conta própria e ir para uma área mais alta. E depois você voltou para deixar o ônibus? Sim. Mas eu não consegui no final porque aí já chegou. Então eu deixei. Onde você estava quando o tsunami chegou? Você já estava voltando para o jardim de infância, né? Mas como assim? As crianças que ele deixava na caminhonete iam mais para a montanha. Ok, bom, por isso fico tranquilo, porque as crianças que vinham para cá sobreviveram. Na verdade? Inclusive, né, que temos 2 caminhões, um que vai para a montanha e outro que vai para a costa. E nesse dia meu sogro estava dirigindo o caminhão da costa, então meu sogro era realmente quem, bem, preocupava um pouco mais, né? Mas ele também conseguiu levar todas as crianças e as crianças conseguiram escapar por conta própria. E realmente, felizmente, do nosso jardim de infância, ninguém faleceu. Claro que sim, faleceram familiares deles, provavelmente, mas nossas crianças todas não. O que fizeram com o casamento? Refizemos por aí. No verão, em julho, 20 e poucos voltaram ao México. E tivemos que fazer em um domingo e, bem, já tínhamos pago tudo. Quer dizer, vocês adiaram por meio ano? Adiaram por meio ano. Ah, sim, eles foram para o México? Sim, fomos ao México, mas nem todos os assistentes puderam ir. Então, durante todo esse tempo, você sempre esteve no México, né? Voltei 1 mês depois, rapidamente, no dia 11 de abril. Obviamente tive um conflito terrível com a minha família, porque no momento em que tudo aconteceu... Eles não queriam que você fosse. No Japão, não queriam que eu voltasse por causa do reator nuclear. Eles tinham muito medo e diziam: não, você não pode voltar. Mas aí ele falou: sabe de uma coisa? Não, sim, preciso que você venha nos ajudar, porque precisamos de pessoas para que... Claro, também foi um período em que muitos voluntários vieram à região para ajudar na limpeza. Não recebemos muita ajuda do mundo todo, quer dizer, chegavam caixas e mais caixas da Europa, da Malásia, de todo o mundo. Organizar tudo isso também era necessário, assim como a Embaixada do México. E durante todo esse tempo, onde vocês tiveram que morar? Ah, isso foi o que nos ajudou, porque nós, como éramos recém-casados, eu realmente disse para ele: vou morar no Japão, mas sinceramente não quero morar na casa da sua família, porque ainda não conheço muito bem meus sogros. Então eu disse: vamos alugar um apartamento só para nós. Então alugamos esse apartamento e morávamos só nós 2. Ah, vocês não ficaram em um abrigo? Não estou perguntando por que perderam a casa? Por termos perdido a casa, ainda bem que tínhamos o aluguel deste apartamento. Meu marido falou aos sogros: venham também. Mesmo que tivessem perdido a casa e não tivessem encontrado um teto, o último recurso era morar no fim. Claro. Foi uma fase muito difícil porque todos nós tínhamos a incerteza, claro, no rastro. Claro, ali tem um pouco de altura, tem casas que eu imagino que sempre estiveram lá, não as casas que estão desse lado à direita, mas desse lado não tem absolutamente nada. E aqui é onde ficava originalmente a casa de Tsukasa. Agora não tem nada, só um estacionamento, mas dá para notar muita diferença. À esquerda não tem nada, que é o lado do mar, e à direita sobe um pouco. Ali as casas já foram salvas, aqui estamos na costa. Agora, por exemplo, tem um muro, tipo um muro de contenção, que colocaram bem aqui, a poucos metros de onde ficava a casa de Tsukasa. Você me contou que foi nessa praia que eles fizeram o casamento deles, né? Tipo, na praia ao ar livre. Sim, embora não tivesse nada, mas tinha muita gente. Eles vieram com botas de chuva e tal, e a gente pegou um banco feito de árvore que chegou com o tsunami. Sim, e eles se sentaram e a gente fez como se fosse um casamento e dissemos que... Bom, alguém vai se casar e vai fazer isso. No meio de todo o desastre, mesmo que seja na praia, é um momento de esperança e alegria para as pessoas. Não, sim, exatamente. Ao redor é muito bonito que eles tenham feito isso, muito bonito. Ou nessa época não tinha como ter bolo,
Não podia fazer bolo aqui, não tinha, claro. Então, meu amigo de Tóquio... Levou um bolo de Tóquio. Um bolo de Tóquio, olha, que bom. Já se perdeu tudo da loja de bolos e tal. Não, mas parece algo muito importante. Que eles tenham feito isso é muito bonito, não só para você, mas para o entorno das pessoas, que com certeza ficaram muito felizes com o evento. Sim. Eu imagino você sim, tudo está mudando. Sim, aqui, há pouco antes de vir aqui para a sua casa, ele nos mostrou um vídeo que está no YouTube de pessoas que fazem uma gravação de vídeo por alguns minutos. Lá de cima, onde estão as montanhas e em tempo real, conseguiu gravar como o tsunami chegou e levou absolutamente tudo daqui que só sobreviveu. Aquele prédio, o mais alto que está lá, que é o mais resistente de todos, mas tudo o que estava embaixo, tudo foi levado, as pessoas estavam gravando lá de cima. Com certeza ninguém esperava que fosse tão forte a quantidade de casas abandonadas que estão ali, não dá para passar pela área. Olhem, esta casa já está quase totalmente tomada pela natureza. A do lado é uma casa mais nova. Sim, ela se conservou bem, mas dá para notar que ninguém mora mais aqui e não há acesso para nenhum lugar, nem à direita nem à esquerda. São todas casas, bairros abandonados e muito espaço vazio. Talvez tenham demolido prédios também, se não casas totalmente consumidas pelo tempo. Os poucos vizinhos que moravam por aqui nem pensaram em voltar. Sei lá, um pachinko, mas também completamente abandonado. Olhem todas essas casas, que parecem todas iguais, marrons. São casas que o governo construiu, demoraram mais ou menos uns 3 anos para construir. Bastantes casas, essas que vocês veem, de cor marrom. E bom, são casas que construíram para as pessoas que perderam suas casas, né? Ou seja, isso já não seria mais um abrigo, mas sim dar um lar de verdade para as pessoas que sofreram a perda de suas casas. E são muitas, viu? E demoraram 2, 3 anos, na verdade, muito bom, música. A descontaminação só vai terminar em 2051, ou seja, ainda falta bastante, mas o importante é que vai acontecer. Ou seja, a maior parte de Fukushima está bastante livre de radiação. Nós trouxemos um medidor com o qual medimos bastante. E tem uma ou outra área perigosa. E só em dezembro de 2011, ou seja, 9 meses depois do incidente, foi quando anunciaram que conseguiram desligar os reatores a frio, não com água. A água que foi usada para apagar os reatores, para resfriá-los, essa água que ficou contaminada, depois foi tratada com um sistema que separa as partículas que são radioativas. Eles conseguiram limpar quase toda a água, exceto o trítio que ficou na água, portanto não se pode chamar de água limpa, porque o trítio não faz parte do H2O comum. E qual foi o problema? Que pela desinformação e falta de explicação sobre o trítio, ou de que só havia trítio, já ficou como se o Japão estivesse acabando. Jogava água contaminada no mar, o que era falso. Eu ouvi um comentário de um cientista que dizia que, de mais ou menos 10 milhões de litros, algo assim, havia somente 16 gramas de trítio. Do qual o trítio também não é algo necessariamente prejudicial para a saúde, só que não é natural na própria água. Bom, olha, isso eu não vou explicar em profundidade, porque também não sei muito, me parece um assunto complexo demais. Mas o fato é que não foram jogadas águas sujas, é mais uma questão de como essa notícia foi anunciada. Eu disse, o Japão é um país pesqueiro, eles não vão simplesmente jogar água radioativa no mar. Com certeza há algo da mídia de antipropaganda, especialmente da China, Rússia, Coreia, já que são países rivais, por assim dizer. De alguma forma, com certeza houve uma espécie de antipropaganda com esse tema. E deu certo para eles, porque a realidade é que não foi simplesmente jogada água contaminada no mar. E só. E bom. A questão é que 400 mil pessoas foram refugiadas no total, entre os evacuados próximos à usina nuclear e as pessoas que foram vítimas do tsunami. Hoje em dia, não existe propriamente uma cidade completamente fantasma, já que as áreas que sempre foram habitadas por casas, hoje em dia, podem ser repovoadas. Existem algumas áreas que são consideradas zonas de difícil retorno, mas, pelo que eu vi até agora, este, que é o bairro mais próximo, estão tentando reviver o bairro. Parece que fizeram murais em alguns lugares.
inclusive em bairros rurais com bastante atividade, mas à noite fica bem morto. Mas veja, isso é algo que acontece em muitos bairros rurais do Japão. Agora, é claro, o tsunami mobilizou todo o país, todo tipo de ajuda que fosse necessária, remover escombros, fazer doações. Naquela época eu já morava aqui e lembro que até mesmo nas máquinas de venda automática tinha isso. Em vez de colocar dinheiro e receber uma lata, estava escrito doação. Para Tohoku, onde você colocava 100 ienes, apertava o botão e não recebia nada. Ou no 7-Eleven e tudo isso. Sempre colocam doações para a Cruz Vermelha ao lado do caixa e todas as doações vão para lá. Obviamente chegaram doações do mundo todo. Até celebridades iam fazer trabalho voluntário para remover entulho. Dizem que conseguiram limpar aproximadamente 23 milhões de toneladas de entulho. Agora, com a questão de Fukushima e a questão da limpeza, como é que a cidade pode estar limpa hoje em dia? Como pode ser habitável? Bom, aí sim fizeram um trabalho incrível, que foi mobilizar a terra. Dizem que cavaram 5 centímetros de terra em toda a área afetada, substituindo por terra limpa. E toda a terra contaminada foi levada para os arredores da usina nuclear, colocando os objetos mais contaminados dentro e por fora, colocando os menos contaminados. Outra coisa que fizeram para limpar toda a região foi limpar por fora todas as casas, os telhados, os parques, com todos os tipos de metais, esfregar absolutamente tudo, dependendo do nível do material. Às vezes era passar um pano, em outros casos era água sob pressão, outras vezes era polir, remover. Por exemplo, o metal absorve muito mais radiação, portanto foi mais complicado com a questão da radiação. As árvores todas foram descascadas e limpas, ou seja, e isso já faz bastante tempo. Por isso dá para ver algumas árvores já com folhas, mas como é inverno, todas estão bem peladas. E algo que quero destacar é que a Cruz Vermelha conseguiu distribuir 6 tipos de eletrodomésticos básicos para todas as famílias refugiadas. Televisão, máquina de lavar, micro-ondas, aquecedor de água, geladeira e panela de arroz para 130 mil pessoas e 1000 camas hospitalares para idosos, uma conquista gigante e muito grande. Olhem esse hospital enorme e completamente abandonado. Aqui também a radiação está em 0,1, ou seja, o número normal em Tóquio é 0,08. Aqui é 0,11 igual. De qualquer forma, o recomendado, o normal, é até 0,23, então estamos bem agora. Muito curioso é que 4 dias antes do tsunami que aconteceu, a própria TEPCO, um relatório interno em que diziam que a usina nuclear não estava preparada para um tsunami de 10 metros que suportaria tranquilamente. Um de 5, mas não de 10, ou seja, parece de propósito. E hoje em dia, na usina nuclear, continuam trabalhando 4,9 de dezembro pessoas. Isto é um monumento colocado em memória das pessoas falecidas. Em todos os bairros, vilarejos e até em mais de 100 monumentos é possível encontrar isso nas áreas próximas às afetadas. Alguns são bastante grandes e têm os nomes das pessoas, mas o fato é que todos eles estão completamente espalhados por toda a região. Você vai olhando no mapa, no Google Maps, e aparecem como o memorial do terremoto, e esses pequenos monumentos aparecem espalhados por toda a cidade, toda a região. Aqui tem uma escola que dá para ver que também está completamente abandonada, a escola mais próxima de Futaba. Ah, olha, ali tem um medidor 0,158, um nível ainda seguro. Ufa, é uma escola grande. O tamanho da escola mostra que havia muitas crianças. Ali estão os resíduos armazenados da usina nuclear. Basicamente a usina nuclear está à vista. Bom, ali voltou a reagir, ali à esquerda temos a usina nuclear, todos os caminhos que vão para a esquerda estão bloqueados, não dá para ir para a esquerda. Ufa, aqui o nível realmente está bem alto, 3 microsieverts. À direita dá para ver uma montanha de entulho, isso talvez seja lixo, que ainda precisa ser armazenado talvez. E à esquerda, os caminhos bloqueados. Ou seja, daqui já estamos na periferia da usina nuclear. Embora não seja uma cidade muito populosa, havia casas perto da usina nuclear, ou seja, a menos de 5 quilômetros de distância. E aqui sim, todas as casas estão cercadas, completamente fechadas. Esta é realmente uma área onde as pessoas, por mais que queiram, não poderiam voltar.
Essa é a estação Ono, que junto com Futaba seria a outra estação mais próxima daqui. Bastante vazio, mas bom, não sei. Eu não sei se isso está vazio desde sempre, ou se é recente. As ruas parecem bem novas. Na verdade, agora é incrível a quantidade de caminhos bloqueados, ou seja, que estão fechados por obras, supostas obras. Mas ao mesmo tempo passam muitos carros e dá para perceber claramente que é uma área com muitos trabalhadores. São muitos carros que são aqueles típicos veículos que pertencem a empresas. Pelo menos eu sei reconhecer esses carros, que são sempre os mesmos modelos, sempre na cor branca, dá para ver que pertencem à empresa. E é uma área onde, nos lugares que fomos comer e tudo mais, sempre tinha gente com roupa de trabalho. Claro, dá para ver que é muita gente que trabalha na região, que trabalha para a cidade, para o que seria melhorar a situação da cidade, não a limpeza da cidade. Seja na área de construção, seja na fábrica, no que for, mas é uma área muito operária, parece que se vê pouca gente local, residente. Você não vê carros de estilo familiar? É isso que quero dizer, não há carros de família. Basicamente, a quantidade enorme de gaivotas que tem por aqui. Tenho que tomar cuidado para nenhuma fazer cocô em mim. A questão é que a prefeitura de Fukushima é gigante, é enorme e a parte afetada foi só 10%. Para ser sincero, isso me deixou bem mal estando aqui, porque veja, eu morando perto de Tóquio, o tsunami não existiu, radiação não existiu, o terremoto, a cidade não tinha sofrido muitos danos. A única coisa que perdi foram pequenas bobagens, coisas materiais, algum prato quebrado. Só isso, mas as pessoas que moraram ou moram aqui realmente sofreram muito. E houve muita estigmatização das pessoas de Fukushima. Mas a realidade é que foi uma parte muito pequena que foi afetada. Mas até eu lembro que, naquela época, o próprio imperador tinha pedido para que servissem para ele. Arroz de Fukushima, para dar o exemplo de que realmente nem toda Fukushima estava contaminada. E a verdade é que me pareceu um gesto muito digno do imperador para mostrar que nem toda Fukushima estava ruim e nada... Bom, como poder levantar de novo um pouco o nome do lugar? Espero que tenham se interessado pelo vídeo. Está muito frio, vamos para casa. Um abraço para você, para sua família, para seu animal de estimação e para o chato, seu vizinho. Tchau!